Colegas, hoje eu venho à tribuna com 3 assuntos bem diferentes. Um do coração, o outro uma defesa pessoal e o outro um alerta ao meu Distrito Federal. Vou começar pelo coração, presidente, e aí já faço um diálogo ali com a minha colega Tereza Leitão. Hoje é o Dia do Orgulho Autista. E ontem nós tivemos um debate na Comissão de Educação, conduzido pela senadora Tereza, sobre as escolas especiais, sobre a educação inclusiva, um debate de alto nível, já fazendo parte do ciclo de debates sobre o Plano Nacional de Educação. Mas eu quero hoje, na verdade, agradecer os colegas. A pauta do autismo, ela está todos os dias na mesa, aqui no Congresso Nacional, especialmente no Senado, ou em uma comissão, em outra, e até mesmo aqui no plenário. Obrigada, colegas. Mas por mais que a gente faça para este segmento, por mais que a gente faça pelas crianças com autismo, pelos adultos com autismo, infelizmente a gente hoje não tem muito a celebrar. Ontem tivemos vitória na derrubada de veto no Congresso Nacional, especialmente o veto com relação ao laudo para pessoas com deficiência permanente. Nós vamos, na próxima sessão do Congresso, manter um veto do presidente Lula, que foi um acordo nesse plenário para as crianças com autismo, suporte nível 1, também terem acesso ao BPC, um acordo com o governo. Não foi apreciado ontem, porque corria o risco da gente derrubar por engano alguns parlamentares que não estavam orientados, mas o presidente Lula fez um acordo e a gente vai manter o veto. Mas a minha preocupação hoje é que tem sido constante a gente acessar as redes sociais e a gente vê tanta violência contra a criança com autismo, tanta violência contra pessoas com autismo. E, inclusive, tenho visto ultimamente um discurso absurdo de que os pais estão numa grande indústria de produção de laudos. Isso é muito ruim, gente, muito ruim. O que tem acontecido hoje é que o nosso serviço de saúde está melhor em recepcionar as crianças com autismo e os diagnósticos estão sendo feitos com mais brevidade. Mais laudos estão surgindo, sim, porque esses diagnósticos estão sendo feitos. Nós estamos com profissionais mais preparados. Mas daí dizer que há uma fábrica de laudos para os pais fraudarem os benefícios sociais, isso é muito temeroso. Esses discursos de ódio precisam cessar. Há pessoas dizendo nas redes sociais que estão inventando o autismo hoje. Não, gente. O autismo sempre existiu. O que está acontecendo hoje é que nós estamos conseguindo os diagnósticos. Se um ou outro profissional da área da saúde mental fraudou, que ele responda por isso. Mas vamos ter respeito às pessoas com autismo. E aqui, presidente, eu trago uma notícia de ontem, que uma criança, um jovem adolescente, foi encontrado no estado de São Paulo, ali na Grande São Paulo, em uma jaula. Eu acho que todos que assistiram a matéria, todos que viram as imagens, ficaram muito indignados com aquelas cenas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, infelizmente isso ainda acontece. Acontece. Quando eu estive no Marajó, uma das vezes que eu fui especificamente para as pessoas com deficiência, eram várias missões. Eu me lembro que eu fui numa única instituição que trabalhava com crianças com autismo em uma cidade, e são 16 cidades, e eu perguntei, mas aonde estão as outras crianças com autismo das outras cidades? E eu já falei sobre isso aqui. E eu ouvi tristemente que algumas amarradas em árvores, porque as mães vão para a roça, precisam levar essas crianças porque não sabem onde deixar, não tem onde deixar. E elas, por amor, para que elas não fiquem sozinhas. Imagine, eu tenho uma nação que mães amarram crianças por amor. O que mostra que a política pública para a criança com autismo tem ainda que chegar em muitos lugares. Mas a cena de ontem em São Paulo nos entristeceu. Mas eu quero trazer uma outra situação que aconteceu semana passada. O menininho Bernardo aqui em Brasília, um lindo menino, lindo, eu conheço o Bernardo, conheço. Ele na escola, numa atividade, numa gincana, ele se contrariou e só ficou bravo, tão somente como qualquer outra criança.
E ele falou uma frase, bravo, como qualquer uma outra criança. Uma coleguinha chegou em casa e contou para a mãe. Sabe o que a mãe fez, senadora Tereza? Foi para a delegacia denunciar um menino de 9 anos. Um menino que ele tem um autismo, mas ele é uma criança hiperdotada. Uma criança com altas habilidades. Um menino incrível, lindo, lindo. E quando eles chegam na escola no outro dia, conselho tutelar na escola, e a mãe teve que ir para a delegacia com o menino. O delegado, muito coerente, olhou para a mãe que reclamou e disse assim, por um acaso a senhora quer que eu prenda um menino de 9 anos? Gente, está demais. Nós vamos ter que conversar com a sociedade sobre isso. Uma mãe denunciar o coleguinha da filha de 9 anos na delegacia, porque ele, na condição especial dele, ele ficou tão somente bravo, como qualquer outra criança. Mas é um discurso de ódio às crianças com autismo, e a gente vai precisar falar sobre isso cada vez mais. E aqui na tribuna, todos os dias, nas nossas redes sociais, os senadores nos ajudarem com campanhas. As crianças com autismo, elas precisam ter o espaço que elas merecem no nosso país. E agora eu vou para o assunto da minha defesa pessoal. Senadora Tereza, sabe aquele grupo Prerrogativa? Aquele grupo de intelectuais de esquerda que eles acham que viraram o 4º poder no Brasil? Deixa eu mandar um recado para eles. Vocês não são o 4º poder. Não são. Lá atrás, o grupo Prerrogativa me perseguia muito. Ao ponto que, dentro do grupo, eu era xingada de forma tão absurda e nenhum deles me defendia no grupo. Um grande advogado do grupo pegou tão pesado comigo, as palavras mais absurdas contra o caráter de uma mulher era dito sobre mim naquele grupo porque eu era uma ministra conservadora. Só porque não gostavam de uma ministra conservadora. Depois, esse grupo entrou com uma ação contra mim em 2022, porque eu falei que tinha abusos no Marajó, acionaram o Ministério Público para que eu, ministra Tereza, indenizasse o Marajó em 5 milhões de reais, porque eu falei que lá tem abuso sexual. Não fui eu que falei, foram as CPIs nestas casas, a CPI da Assembleia Legislativa, toda a imprensa e todas as audiências públicas que por 24 anos eu assisti como assessora nesse Congresso Nacional. Como ministra, eu deixei a posição de apenas ouvir e resolvi fazer alguma coisa junto com o presidente Jair Bolsonaro. Agora, o Prerro viu que não deu certo a primeira ação, entrou com uma ação essa semana contra mim, ministra Tereza, que agora eu sou grileira. Gente, eu já fui terrorista, eu já fui nazista, neonazista, terrorista, golpista, taxista, eu já fui tudo para esse grupo. Agora eu virei grileira. Sabe por quê? Por sua culpa, Tereza. Por sua culpa. Deixa eu dizer uma coisa. Nós fomos para o Marajó, sim, com inúmeras ações, na área da educação, saneamento básico, energia elétrica. Nós levamos 700 milhões de reais em energia elétrica para o Marajó, muitas ações. E uma das ações do governo era titularização diária, regularização diária. Vocês sabiam que o Marajó ainda tem documentos do Tratado de Tordesilhas? Gente, as pessoas não têm um CEP. As pessoas moram em lugares que as ruas não têm nem nome. As pessoas precisavam dessa identidade. E a senhora resolveu, na área rural, dar os títulos como a senhora fez no Brasil inteiro. Parabéns. A senhora bateu o recorde de regularização fundiária. E aí, o Prerro viu que a gente não chamou o MST para essa conversa. E alguns movimentos que invadem terra. Não, gente. Tinha que chamar quem estava na posse do lote. E os títulos foram dados. E aí, ministra Tereza, alguns títulos foram para templos religiosos, centros de terreiros, centros espíritas, igrejas católicas, igrejas evangélicas. Por quê? A igreja evangélica no Amazonas já está lá há 110 anos. Tem igrejinha Assembleia de Deus lá no Marajó, fazendo o trabalho do Estado há 110 anos, num lotezinho sem regularizar. Quando chamaram para regularizar, estava lá. Era um terreiro, ganhou o título, a igrejinha ganhou, regularizou. Aqui no DF está sendo feito isso.
Aí eles disseram que eu fui para o mar... Só mais um minuto, presidente. Grilar terras. Beneficiar as religiões. Ainda bem que não falaram só a igreja evangélica. Religiões e beneficiar os poderosos. Poderosos. Pessoas que têm um lotezinho deste tamanho, ministra, que você deu. E a gente deu a titularização para que eles tivessem acesso ao crédito, para plantar nos seus lotes. Nós fomos levar dignidade, titularidade, propriedade, a posse da sua propriedade, a regularização. Aí, por tua causa, eu virei grileira. Deixa eu falar uma coisa para o Prerrô. Todas as vezes que eu avanço na pauta contra a pedofilia, a gente ia derrubar o veto lá do cadastro de pedófilo. Nós fizemos 3 audiências públicas aqui sobre tráfico de criança. Eu vou ao Marajó dia 29. Todas as vezes que eu avanço, ministra, na pauta contra a pedofilia, lá vem o Prerrô com uma ação contra mim. Estranha coincidência, Prerrô. Mas eu não vi o Prerrô entrar com uma ação contra a Silvia Almeida. Pelo contrário, ele faz parte do grupo. Oh, gente, quem denuncia pedofilia, o Prerrogativa processa. Mas o ministro assediador, estuprador, está lá dentro do grupo. E eles fizeram o quê? Detalhe, fizeram o quê para salvar as crianças do Marajó? Mostre, Prerrogativa, o que vocês estão fazendo. Eu mostro o que fiz e que vou continuar fazendo e quero avisar para esse grupo. Não tenham medo do quarto poder. Não tenho medo de vocês. Nós vamos para a justiça e vou continuar. E dia 29 estarei sim no Marajó. É só eu anunciar que vou ao Marajó, lá vem o Prerrogativa com uma ação contra mim. Medo do quê, doutores? Nós vamos continuar essa conversa. Obrigada, presidente. Muito obrigado, senadora Damares. Passa a palavra ao senador veneziano Vital do Rego. Em seguida, o senador Márcio Pitar. Senador Jaime Campos, inscrito. Desculpa a demora, senador.